Meus amores, mais uma derrota pra conta, né, cavalinho? Pois bem, tá ficando cada vez mais complicada a nossa situação no Brasileirão, um pesadelo sem fim. Mais um jogo que o Corinthians perde fora de casa, mais um jogo que dava sim para pontuar. Um jogo fácil, não foi difícil não. Um jogo horroroso, né? No primeiro tempo, no segundo tempo começou a ter um pouquinho mais de emoção, porque o Fortaleza começou a atacar. Então, nós já sabemos bem que o Corinthians cai o rendimento no segundo tempo, então é algo que precisa trabalhar, né, para já decidir nos primeiros 45 minutos. Eu decidi não sofrer por antecedência. Vou levar um dia após dia, um jogo após jogo, mas com os pés no chão. É difícil, né, a gente combater quando foge do nosso controle. E parece que o destino, né, não está sendo favorável ao Coringão, se é que vocês me entendem. O que eu quero dizer para vocês é que caso o pior ocorra, Deus nos livre, não será uma vergonha. Não será uma vergonha, não. Sabe por quê? O nosso rival, né, que hoje está prosperando, nosso rival que só não tem o Mundial, mas que já está ganhando muito de um tempo para cá, também já foi rebaixado 2 vezes. São bi-rebaixados. E eu quero dizer o seguinte para vocês: se for para cairmos, para aí sim ter uma reviravolta interna, se é que vocês me entendem, algo precisa acontecer para melhorar, tudo bem para mim, tá? Já estou tentando digerir essa situação. Se for para cairmos, para depois vir a prosperidade, Libertadores, Mundial, ok, mas ok naquelas, né? Pelo amor de Deus, eu não quero cair, não é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Eu só acho que tudo na vida tem o lado bom. Até nas piores coisas, sempre vamos ter que enxergar algo positivo, tá? Eu só acho que não dá para imaginar um time do tamanho do Corinthians jogando a Série B. Vocês imaginam um Garro jogando contra o Operário às 11 da manhã, num domingo? Não dá para acreditar, né? Eu tenho até medo de perder esses jogadores. Então, de verdade, quando eu começo a pensar, já me dá taquicardia. Não vamos sofrer com antecedência. Eu peço isso para vocês. Tudo é possível. Ainda faltam 14 jogos, o que para mim é pouco. Não acho muito, né? Passa assim, ó. Vamos pegar agora uma sequência difícil, mas depois vem as mais flexíveis. Só que também não dá para cantar a vitória antes da hora, porque o Corinthians costuma até jogar melhor com times grandes do que os times pequenos, né? Só para lembrar você. E vale lembrar também que o nosso próximo adversário é o Flamengo, né? Então eu imagino que será um grande jogo dentro de casa, só que o que me assusta de verdade é que podemos ficar sem o nosso goleiro, porque o Corinthians tem que desembolsar R$500.000 só para ter Hugo Souza em campo. Olha que absurdo, né? É uma multa aí de cláusula, porque ele ainda é um jogador emprestado do Flamengo. Só poderá se concretizar a compra no dia 1º de outubro, ou seja, daqui a um mês e alguns dias. É muita coisa para nós corintianos que almejamos logo a assinatura desse contrato. Então, vamos primeiro respirar, né? Como eu acabei de falar, jogo após jogo, a cabeça agora tem que estar na Copa do Brasil contra o Juventude. O Corinthians tem que vencer essas Copas, tá? E lembrando que o nosso adversário, por ironia do destino, na Sula, será o próprio Fortaleza. E é um time que não me assusta, eu acho que tá fácil, dá para passarmos, sim. Eu só queria entender por que a bola não entra no Brasileirão, gente. É algo realmente que eu volto a dizer sobrenatural. A gente não pode, às vezes, né, andar contra o destino, porque o Corinthians é superior ao Fortaleza. Por mais que ele não tenha jogado muito bem hoje, eu vi que é um time que dá para o Corinthians golear. Dá sim, é só entrar com as peças certas, Ramon Dias. Não dá para brincar num jogo desse. Por que eu tô dizendo isso? É um jogo que é inaceitável entrar com Pedro Raul de titular. Só que eu sei que o Ramon Dias, ele opta sempre para quem está 100% fisicamente. Mas será que ele tem razão nisso? Às vezes não é melhor pegar um que está um pouquinho mais debilitado, mas que tenha um pouco mais de qualidade com a bola no pé?
né? E vale lembrar que hoje perdemos um dos nossos principais jogadores, né? Falando em qualidade, quem tem muita qualidade é o Thales Magno, né? Desde quando ele estreou, ele já chegou com muita qualidade, ele é muito articulado em campo, poderíamos ter tido sim um jogo diferente se ele não tivesse lesionado em apenas 2 minutinhos de jogo. Em menos de 3 minutos, desloca, né, o ombro dele, demoraram para colocar no lugar. Ele achava que ele ia pro vestiário, colocar no lugar o ombro, ele ia conseguir voltar para campo, mas ali o Ramon Dias, acho que foi falta de comunicação, né, com os médicos, porque o Ramon Dias já substituiu muito rápido pelo Coronado, e nós já sabemos bem que, assim, uns gostam de ver Coronado com Garro em campo, outros não. Eu só acho que pouco importa isso, gente. O que acontece é que a bola não está entrando. O que acontece é que a bruxa está solta no Brasileirão. Eu queria entender o porquê disso. Olha, às vezes chego até a pensar que às vezes o Pedro Raul nem é tão ruim assim. É que realmente está no momento entrando nos jogos errados, né? Ele está entrando nos jogos errados, porque olha, esse brasileiro está muito difícil para o Corinthians. Me faz lembrar na época do Mauro Bocelli, que era um jogador que tinha tudo ali para dar certo no Coringão, e às vezes a bola não entrava. É questão de realmente de momento. A gente não pode, às vezes, crucificar um jogador por conta de alguns lances, né? Então, eu tento ter um pouco de cautela aqui. E eu fico imaginando, falando em Mauro Bocelli, de ver o Mauro Bocelli com o Garro. Imagina esses dois argentinos juntos. Vocês já pararam para pensar que timaço que seria esse do Coringão? Pena que às vezes as épocas não coincidem, né? Infelizmente. Mas voltando a falar do jogo, primeiro tempo, eu quase dormi de tão bom que tava, né? Tivemos o quê? Uns 3 chutes ao gol. Um do Bidu, um outro cruzamento do Bidu, que era só você, Pedro Raul, ter chapado a bola, mas não, você preferiu dar uma voadora de peito de pé e por isso que a bola subiu, né? Mas tudo bem, às vezes você esquece que é centroavante, pensa que é zagueiro, né? Vamos tentar esquecer isso, prometo. E aí no segundo tempo, o Ramon Dias já faz 3 alterações de cara. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Ramon Dias já entrar ali com 3 substituições, né? Tirando o Pedro Raul. O Ramon Dias já faz 3 alterações de cara. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Ramon Dias já entrar ali com três substituições, né? Tirando o Pedro Raul e colocando o Yuri Alberto, tirando o Romero, colocando o Félix e o Rian pelo Ranielli. Então, não mudou muito, né? Aí vocês vão dizer, então ele tirou um zagueiro e melhorou o ataque. Ficamos apenas com 2 zagueiros? Talvez sim, talvez não, porque o Ranielli, né, sabemos bem que ele é um volante que atua bem também na zaga, só que deixou a zaga debilitada, nós perdemos um pouco a defesa. Só reparar nesse gol, é só vocês repararem no gol do Fortaleza, eles fazem os nossos jogadores de bobinho, ou seja, ninguém estava marcando, nenhum deles. Foi um gol feio, eu achei que foi um gol feio, porque brincaram ali com os nossos jogadores, né? Eles ficaram à vontade. Lá vão ter. Cadê a marcação? É isso que não pode acontecer. O segundo tempo, o Corinthians sempre perde, não sei se é o entusiasmo, não sei se é o físico, como fazem alterações no segundo tempo, eu creio que o físico não seja. Eu queria entender por que no segundo tempo o Corinthians sempre deixa o adversário dominar. Mas não para por aí não, porque nós temos muito que agradecer ao juiz da partida, que acabei não pegando o nome dele, esqueço, mas eu vou deixar anotado aqui o nome dele, que depois eu vou lembrar na hora da edição, eu deixo aqui o nome dele registrado, porque eu tenho que parabenizá-lo. Ele deu um pênalti e um cartão amarelo, né, em seguida, pro Kaká,
E pra mim foi pênalti, sim. Só que aí o VAR chamou e aí tem o lance que realmente é muito interpretativo. Cada um vai interpretar de um jeito. Eu sei que a maioria dos corintianos, 99% dos corintianos, vão achar que não foi pênalti. E tem pessoas que realmente são da área, entendem de futebol, vão achar que não é. Mas eu, Dandan, achei que foi. Sabe por quê? Caiu dentro da área, dependendo da maneira que cai, pra mim é pênalti. E ele estava numa jogada, o jogador estava numa jogada, quando o Kaká coloca o pé na bola, sim, ele colocou o pé na bola. Só que ao mesmo tempo ele atrapalhou e o cara tropeçou praticamente. Não foi no pé. Vejam bem, é difícil interpretar um lance desse, porque ele desestabiliza o jogador. Como que eu vou explicar para vocês? Vendo em câmera lenta, não dá para analisar com precisão. Vocês têm que imaginar uma pessoa colocando o pé rapidinho na sua frente e tirando, você entendeu? Você vai se desestabilizar e vai cair. Graças a Deus, ele tirou o cartãozinho amarelo também do Kaká e cancelou o pênalti. Muito obrigada, São Jorge, porque poderia ter sido pior. Mas o que vai mudar? Nada, né? Perder de 1-0, de 2-0, de 3-0 é perder, não importa, né? Os 3 pontinhos vão pro adversário. Mas pelo menos, assim, eu acho que não podemos julgar a arbitragem, pelo menos nesses últimos jogos. E teve também o lance do Hugo Souza, que eu achei sensacional ele sair do gol. Por que eu achei sensacional? Não que eu ache certo, porque meu coração palpita, né? Dá aquele medinho. Mas pela atitude dele, aquela vontade de vencer, aquela vontade de ajudar. Quando ele viu ali que estava acabando o jogo, ele querendo reverter aquela situação, não pensou 2 vezes, saiu do gol, ficou um tempo fora, né? E ao retornar no contra-ataque, o Fortaleza fez gol e, ao menos isso, né? A arbitragem estava sendo justa, graças a Deus. Por que eu falo isso? Eu tô querendo mencionar isso aqui, para não passar batido. Porque a gente tem que falar quando é ruim e tem que falar também quando é boa. Tem que parabenizar quando é boa. Porque os árbitros, quando querem jogar contra um time, eles conseguem detonar o time que eles quiserem. Né? Então, se a arbitragem estivesse jogando contra o Corinthians, teria sido 3-0. E nisso a gente não pode culpar, né? Nos fazer de vítimas, né? Ai, caímos porque estão jogando contra o Corinthians, caímos porque isso e aquilo. Não. Caso o pior ocorra, vocês têm que culpar quem deixou Mano Menezes por muito tempo sem trocar. São coisas assim que é bem lá atrás. Tá? Nós sabemos que uma hora a conta chega por outros motivos. Os culpados são os gestores, isso é certo. Então, se não tiver, é lá atrás que a pontuação tinha que vir, porque agora ficar correndo contra o tempo, jogando nas costas dos meninos, eu não acho certo. Porque o papel deles, eles estão fazendo, tá bom? Então, agora é pensar nas copinhas e pensem sempre nisso. Um jogo de cada vez. Não se precipitem, não sofram antes da hora. Agora é pensar contra o Juventude, vamos ter esse ânimo aí no meio da semana, porque vamos vencer. Aí sim, depois vem o Flamengo e vamos pontuar. Vamos acreditar até o fim. Salvando praticamente em cima da linha. Pela microcâmera vai ficar bem claro que a bola não